Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo e passarmos alguns minutos abrindo a Palavra de Deus e podendo descobrir as coisas belas que Deus nos deixou. Estamos com a Epístola aos Romanos e para nos ajudar a compreender e para desenvolvermos aqui e sobretudo descobrirmos os princípios que a Epístola aos Romanos nos oferece, temos connosco sempre o pastor Pedro Esteves. Olá Pedro, sejas bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje e ao longo dos próximos programas vamos tentar entender melhor o contexto, a realidade da Igreja Cristã no tempo de Paulo, claro, no contexto em que a carta aos Romanos, portanto, foi escrita, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor muito do seu conteúdo e vamos tentar analisar esses detalhes. Já lá vamos a esses detalhes, por agora vamos tentar ler a Palavra de Deus, porque é sempre importante termos uma passagem como ponto de apoio e de princípio para iniciarmos este programa. Escolhemos hoje Hebreus capítulo 8, versículo 16. Hebreus capítulo 8, versículo 6, assim é que é. Hebreus 8:6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Pedro, os apóstolos em várias épocas ou em vários tempos em que eles escreveram as cartas do Novo Testamento, insistiram ou insistem num ponto que é bastante interessante, que Cristo trouxe algo que aparentemente era impossível alcançar. Será que este tema era especialmente importante nos primeiros anos da Igreja ou achas que não? Sem dúvida que aquilo que Cristo trouxe de novo, se quisermos, para a relação entre o povo de Deus e o próprio Deus, é um dos temas-chave para compreender, claro, o cristianismo e a sua teologia. Mas isto compreende-se de uma maneira especial, no fundo, se quisermos usar uma expressão mais simples para formularmos isto que estamos aqui a dizer, é a nova aliança, não é? Que Cristo, baseado em Cristo, no seu sangue, como ele próprio afirmou. Este tema ele era particularmente importante, tendo em vista a realidade até demográfica, se quisermos, da própria Igreja primitiva, como costumamos chamar, portanto, a Igreja cristã que se começou a desenvolver durante as primeiras décadas, à medida que os apóstolos iam expandindo a mensagem e o Evangelho a novos lugares. É que a maior parte dos membros destas comunidades, novas comunidades cristãs, na verdade eram judeus, que no fundo o que acontecia é que aceitavam a pregação de Jesus Cristo e, se quisermos, usando uma linguagem também ela de uma natureza judaica, aceitavam que Jesus era na verdade o Messias profetizado pelos profetas. E isto colocava, portanto, para eles e para a Igreja cristã, duas grandes questões. Uma implicava os próprios judeus em primeiro lugar, e a questão aqui era se estes crentes judeus tinham de se tornar cristãos, ou seja, como que anularem a sua identidade judaica ou hebraica, porque sabemos que essa identidade implicava tradições, um modo de vida, coisas que estavam, vamos dizer assim, profundamente enraizadas mesmo na cultura daquelas pessoas. Isso podia levar, digamos, à ideia do desviar-se da fé. Portanto, que tinham que abandonar, digamos, todo o seu legado para ser cristãos, certo? Ou se apenas, claro, incorporavam naquilo que era a prática judaica, digamos, mantinham tudo isso e incorporavam apenas a crença de que Jesus era o Messias. Portanto, esta era uma questão pertinente para os judeus. Mas depois havia uma segunda questão que se colocava mais, digamos, aos cristãos que vinham do mundo pagão, assim designado, os gentios, portanto, cristãos que aceitavam também Jesus Cristo como seu Salvador, mas não num contexto judaico. E para estes qual era a questão? É se estes gentios tinham de se tornar judeus ou assimilar na sua vida práticas de natureza judaica, hebraica, para se poderem tornar cristãos. E, portanto, tanto judeus como gentios, agora novos cristãos, se debatiam com esta questão, com estas duas questões. E por isso foi muito importante o que aconteceu no Concílio de Jerusalém, que o livro de Atos nos registra, porque basicamente o concílio serviu para responder a esta questão. E os discípulos, a liderança dos discípulos, com o consenso e o debate, digamos, que foi feito nessa grande reunião magna da Igreja, uma espécie de primeira grande Assembleia Geral da Igreja Cristã,
formulou, digamos, uma resposta. E a resposta, basicamente, foi de que os gentios não tinham de se tornar judeus para aceitarem Jesus, para viverem o cristianismo em toda a sua plenitude. Ou seja, isso simplificava muito qualquer vontade de aceitar Jesus, não era? Portanto, isto simplificava, por um lado, porque tornava mais claro que não era um duplo caminho, não era preciso tornar-se judeu para então aceitar Jesus, mas, por outro lado, tornou muito importante, lá está, como víamos ainda no texto que há pouco líamos da parte do apóstolo aos Hebreus, esta ideia de que em Cristo estávamos diante de uma nova realidade. Ou seja, uma dimensão completamente renovada da maneira como cada homem, independentemente da sua origem, vamos dizer assim, da sua cultura prévia, se devia relacionar com Deus. A verdade, no entanto, é que apesar da decisão do concílio, portanto, resumindo novamente essa ideia de que os cristãos de origem gentia, pagã, não tinham que ter práticas de natureza judaica, especialmente a circuncisão, mesmo o cumprimento de algumas outras leis associadas a todos os rituais cerimoniais, festas, etc., que eram práticas culturais quase, além de religiosas, para os judeus, a verdade é que muitos mestres, mesmo alguma da liderança local nas igrejas cristãs, começaram precisamente a desviar-se ainda assim deste princípio e a tentar infligir, se podemos dizer assim, a estes novos crentes a ideia de que eles tinham que cumprir estas regras, não é? Claro. E isso, como é evidente, trouxe desafios bastante difíceis para a realidade das igrejas locais, onde havia uma espécie de embate entre estas duas ideias. Por isso é que nós podemos verificar o quê? Que os apóstolos tiveram que constantemente, no ensino que promoveram, e as cartas que chegaram até nós hoje são, claro, um excelente exemplo disto, que nós vamos encontrar muito conteúdo da parte dos apóstolos, onde eles tentam, de alguma maneira, um equilíbrio, se podemos dizer assim, para mostrar que, de facto, Jesus trouxe uma nova dinâmica na relação com Deus, portanto, uma nova aliança, e que isso nos coloca todos, em certo sentido, numa nova página, mas que a verdade é que isso não implica que muito do que Deus revelou ao longo de séculos de relacionamento com o seu povo, nomeadamente através dos profetas, através de ensinamentos, estatutos, advertências. Isso. Quer dizer, não se trata apenas de lei, trata-se de um conjunto de mensagens que ao longo do tempo Deus transmitiu através dos seus servos e que, com certeza, eram muito úteis ainda ao seu povo, agora num contexto cristão. Por isso é que nós, ao mesmo tempo que lemos algo como ainda há pouco lemos aqui aos Hebreus, não é? Que Cristo é o mediador de uma melhor aliança e que está baseado em melhores promessas, conciliamos com isto, por exemplo, o que eu proponho que possamos ler juntos, o texto do apóstolo Tiago, que dizia assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então reparemos que aqui por um lado, temos os apóstolos a trazer esta mensagem de que estamos numa nova etapa, com novas promessas, muito melhores que as anteriores, onde uma leitura, digamos, mais superficial poderia parecer que eles estão a deitar fora tudo o que estava para trás, mas vemos que são os próprios apóstolos que vão agarrar, neste caso o apóstolo Tiago vai agarrar-se à lei moral, mostrando que os crentes, por estarem em Cristo, não aniquilaram o facto de que não adulterar ou não matar continuam a ser princípios absolutamente válidos para a nossa vida. Então como é que nós podemos colocar isto tudo em prática, daquilo que foi aqui dito? Em termos, claro, estamos a fazer um pouco de história sobre a realidade da Igreja, em termos muito práticos eu diria que cada um de nós precisa de refletir sobre que escolhas está a fazer na sua vida que nos possam impedir, quem sabe, de ver estas novas promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Alguns crentes no tempo do apóstolo Paulo impediam que essas promessas se realizassem. E hoje, quem sabe, nós podemos também manter alguns hábitos, algumas escolhas, algumas, quem sabe, até teologias na nossa vida que nos impedem de receber essas promessas de Deus.
Fica aqui o desafio, fica aqui também a certeza de que Deus espera o melhor de nós e nós podemos dar sempre o melhor, se assim o entendermos. Por isso mesmo, o nosso melhor está dado por hoje. Amanhã, no nosso próximo episódio, estaremos de volta para continuarmos a falar sobre aquilo que nós encontramos de relevante e importante na Epístola aos Romanos. Até lá.